Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde e no programa de hoje nós vamos falar sobre a homeopatia, um tipo de terapia alternativa liberada pela Organização Mundial da Saúde. E a minha convidada desta noite é Ana Maria Weissheimer. Boa noite, Ana, seja bem-vinda à TV Câmara. Muito obrigada. E eu quero iniciar a nossa conversa de hoje então falando aos nossos espectadores o que é a terapia, a homeopatia. Pois bem, a homeopatia é uma terapêutica, um método terapêutico que se utiliza de substâncias altamente dinamizadas, diluídas, a partir dos 3 reinos da natureza, o animal, o vegetal e o mineral. Isso vai conferir ao medicamento homeopático uma característica não mais química, e sim energética, que vai estimular o organismo doente, que ele próprio se restabeleça na saúde, certo? Então, é essa a grande diferença da homeopatia para a alopatia. E como que um remédio tão diluído ele pode fazer um efeito tão incrível no nosso organismo? É esse o grande pulo do gato, né? Porque o médico Samuel Hahnemann descobriu a homeopatia que a estimulação do organismo não precisa ser agressivo. Sendo uma estimulação sutil, vai se ativar os sistemas que necessitam ser curados, vamos dizer assim. Então, não vai ser um tratamento contra algo, e sim favorecendo a nossa dinâmica de saúde. Quando se fala em alternativa, algumas vezes as pessoas têm dúvidas em relação ao resultado. Então, eu te pergunto, existe uma comprovação científica sobre a homeopatia? Existe. A própria homeopatia, ela é embasada no que se chama patogenesia. O que significa? Pessoas sadias vão tomar o remédio homeopático e vão produzir sintomas que serão compilados, todos descritos, numa matéria médica homeopática. Então, aí por si só já é um trabalho científico, mas existem vários outros trabalhos publicados em várias sociedades médicas mundo afora. Então não tenha dúvida que o remédio funciona. Também é utilizada a homeopatia na agricultura e também é utilizada na medicina veterinária para tratamento de rebanhos, contra mastites, por exemplo, ou rebanhos de ovinos contra as verminoses. Isso aí está fundamentado, existe comprovação, sim. E no Brasil, então, essa especialidade médica ela foi reconhecida pelo Conselho Federal na década de 80. Em 1980 recebeu a autorização como especialidade médica, portanto com respaldo moral, legal e ético, né? E a gente frisa muito isso, que é uma especialidade séria, em que quem deve prescrever um remédio homeopático tem que ter um curso de medicina e posteriormente o estudo das matérias médicas homeopáticas levam 3 anos a formação de um médico homeopata. Então é uma coisa séria, né? E o que te motivou a escolher essa especialidade da medicina, com tantas ramificações, digamos assim? Eu vou ser sincera, primeiro, para mim foi uma surpresa, porque nem no curso de medicina é dada essa matéria. Por uma, vamos dizer assim, desilusão dentro da área que eu exercia anteriormente, eu precisei me encontrar primeiro e saber o que eu queria fazer dentro da medicina. E a homeopatia me pareceu muito interessante e acabei me apaixonando por ela e até hoje estou nela e não me arrependo nem um pouco. E no SUS, a gente sabe que também se tornou um método complementar de tratamento que vem sendo oferecido desde 2006. Conta um pouquinho, então, sobre esse desenvolvimento, então, da homeopatia junto ao Sistema Único de Saúde e como que a população começou a receber isso. A população, eu até te diria que está um pouco sedenta de alternativas de tratamento que sejam mais conservadoras, menos onerosas, menos caras, e que tenham também um bom benefício. A homeopatia no Sistema Único de Saúde existe mais em capitais, onde médicos encamparam essa ideia, e se organizaram para que isso acontecesse, porque nós temos políticas públicas que não dão muita atenção para isso, infelizmente. Então a gente não vê muita homeopatia em cidades pequenas do interior e mais em capitais.
tem projeto no governo engavetado há mais de 2 décadas para que se estendesse a homeopatia pelo SUS por todo o território nacional. Há que ter vontade política para se fazer. E com relação à homeopatia, existem algumas dúvidas, as pessoas lhe questionam sobre a diferença entre a homeopatia e os florais, por exemplo. Eu, por exemplo, não sei identificar qual é a diferença entre um e o outro. Isso, o pessoal faz muita dúvida, né? Faz muita confusão. A homeopatia, então, eu disse, é um sistema que utiliza um método prático bem definido de como é feito esse remédio e depois eu vou explicar como é escolhido o remédio, caso a caso. Já o floral vem de um conhecimento empírico, intuitivo, onde o médico, o Dr. Bach, se utilizou de que parte da planta para fazer o floral? Do orvalho. Ele não utiliza nem a raiz, nem o caule, nem a folha, nem a flor. Ele utiliza o orvalho coletado daquela florzinha, por um conhecimento empírico. E a partir dali foi sendo testado vários florais. Então, a origem do remédio e a forma como ele é feito são distintas, né? Isso é uma grande diferença. A lógica dessa ciência, então, é utilizar as mesmas substâncias que causam os sintomas da doença para tratá-los. Como que isso é possível? É a grande lei da homeopatia, similimum curantum similimus, quer dizer, o remédio homeopático tem que ter os sintomas semelhantes aos da doença do paciente. E isso é que vai motivar a sua energia vital a promover a sua autocura. Então a gente não trata contra, não é que nem a alopatia que vai dar um anti-inflamatório, um antibiótico. A gente trata favorecendo o processo do interior para o exterior do paciente, para que se cure de dentro para fora. Gostaria que tu nos desse um exemplo de um caso bem comum. Muito bem. Nesse período do ano de troca de estação, onde nós temos várias mudanças climáticas, no mesmo dia, né? É um período de atendimento de muitas infecções respiratórias de vias aéreas superiores, por exemplo, uma amidalite. A amidalite bacteriana com placa, com febre alta, com mal-estar, com indisposição. A gente vai usar um remédio que seja escolhido para aquele próprio caso, por exemplo. Então, eu vou modalizar, que a gente chama o sintoma, caracterizar. É uma amidalite que aconteceu de origem aguda, repentina, de um dia para o outro, que está atingindo primeiro uma amígdala esquerda, depois vai começar a atingir a direita, que produz placa bacteriana purulenta, com halitose, com mal-estar, com dor de cabeça. Então, todos esses sintomas vão ser catalogados e escolhidos o remédio a partir daí. E esse remédio vai atuar iniciando em quais sintomas? Primeiro sintoma que tem que desaparecer vai ter que ser o mal-estar, depois a febre vai ser controlada e por último a placa vai desaparecer. Então a gente estimula o próprio sistema de defesa a trabalhar um pouco mais para se libertar dessa doença, desse quadro agudo. Ana Maria, você comentou então a respeito dos remédios. Existem mais de 2.000 tipos, né? Então existe toda uma pesquisa em relação ao paciente para se identificar qual que é o ideal para ele. Isso. Então, a partir da história clínica desse paciente, a história clínica atual, a história clínica pregressa, história clínica familiar, características de personalidade do paciente, sintomas mentais, sensoriais, tudo entra na escolha do medicamento. Se gosta de algum tipo de alimento, se tem aversão a outros, se tem problemas com o sono, problemas de relacionamento, tudo isso vai entrar na escolha do remédio. E aí vai ser feito um processo que a homeopatia chama de repertorização. Se coloca numa grade esses sintomas e vão ser cruzados esses sintomas porque vão aparecer remédios ali. E aí vai se fazer um diagnóstico, além de homeopático, um diagnóstico medicamentoso. E o medicamento que aparecer ali vai ter que entrar, casar como se fosse uma luva com os sintomas do paciente. E é isso que é a semelhança que a gente fala, que o semelhante, o remédio homeopático que produz sintomas artificialmente, semelhantes ao da doença, removem a doença.
E essa identificação ela é possível já na primeira consulta ou como que funciona todo o processo? Numa primeira consulta. É uma consulta demorada, vou te dizer que às vezes o paciente diz assim, nossa, eu não vim preparado para responder tanta pergunta. A senhora está escrevendo 2, 3 folhas a meu respeito. Eu digo, mas é a tua vida. São os sintomas que são importantes para te conhecer. Então essa consulta é detalhada e pode ser achado o seu mínimo já desde a primeira consulta. Às vezes, alguns ajustes de potência de remédio, de frequência de uso de remédio são feitas nas consultas subsequentes, mas numa primeira consulta já se faz, sim, o diagnóstico. E é muito importante este momento porque, às vezes, no dia a dia a gente não consegue parar para identificar quais são o que nos causa algum problema, alguma doença, por exemplo. E esse momento é muito importante, então, para conversar com o médico e tentar traçar realmente esse diagnóstico. Sim. A partir do momento que você começa a usar a homeopatia, os pacientes começam a ser mais auto-observadores. Isso que você falou. No dia a dia eu começo a me perceber melhor. Coisas que me agridem, como que eu soluciono problemas, ou como eu deixo isso me atingir, como que eu resolvo as minhas frustrações. Né? Então isso é bem legal, é um autoconhecimento também. E a personalidade da pessoa também, ela é levada em conta no momento de se traçar esse perfil? É levada em conta. Muitas pessoas sofrem de um sintoma hoje em dia chamado ansiedade, né? Então a ansiedade, eu sempre costumo dizer que não é a doença em si. Ela está manifestando algo que eu estou com dificuldade de resolver. Normalmente ela é um medo escondido, é um medo disfarçado. Então, medo de não superar alguma tarefa que me foi concedida, medo de não ser bem aceito, medo de fracassar. Então, assim, a gente se conhecendo e conhecendo as nossas emoções, nós vamos chegar muito mais fácil no remédio ideal. Ana Maria, eu peço licença, então, nossa conversa está muito boa, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e em seguida, então, nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite fala sobre a homeopatia. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite recebe a médica homeopata Ana Maria Weissheimer para falar sobre, então, essa terapia alternativa que é muito recomendada, então, pela Organização Mundial da Saúde. Ana Maria, a gente terminou o bloco anterior falando um pouquinho da ansiedade, que é uma das doenças aí, e causas que são tratadas, então, por esta terapia. Eu queria que você desse outros exemplos. Várias doenças. Na realidade, todas as doenças podem ser tratadas com homeopatia, não tem nenhuma limitação. Então, doenças alérgicas do sistema respiratório, como rinites, dermatites, doenças infecciosas, como cistites, doenças como autoimunes, como psoríase, também temos casos, várias doenças, enxaqueca, e aí vai afora, né? Qualquer moléstia. Eu queria entrar e aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da depressão, que é uma doença muito comum, né, nos dias de hoje, e as pessoas tentam buscar outras opções de tratamento a não ser apenas o medicamento, aquele tradicional, que às vezes torna a pessoa dependente. Isso. Então, fala um pouquinho, de repente, de algum caso, de um paciente que foi tratado, como é que ele reagiu a esse tratamento? Sim, eu recordo que há uns anos atrás, atendi um paciente do sexo masculino e me encaminhado por um outro colega, que era o quadro de depressão. Ele usava 3 medicamentos do psiquiatra, um para dormir, um para ansiedade, síndrome do pânico, outro para depressão. E a queixa dele, ele dizia assim, amenizou o meu quadro de pânico, mas eu quero a minha vida de volta.
Se torna dependente, refém. Isso. Eu quero a minha capacidade de memorização de volta. Eu quero poder chegar em casa e ter vontade de brincar com os meus filhos. E nós começamos o tratamento com ele e em 60 dias ele voltou dizendo: nossa, eu já senti diferença. Eu já consigo tomar minhas atitudes melhor, a minha ansiedade que ainda tinha com a medicação tradicional, eu notei que melhorou. Então digo, vamos começar a diminuir gradativamente a dosagem dos teus outros remédios. Qual a nossa surpresa? Que ao final de 7, 8 meses ele já não tomava mais nenhum remédio tradicional, estava com homeopatia e ele disse assim: eu me sinto tão bem que eu vou retomar fazer minhas atividades físicas, eu vou retomar sair no final de dia, passear com os meus filhos, eu estou contente que eu voltei a ser a pessoa que eu era. Posteriormente a isso, nós começamos a reduzir os próprios remédios de homeopatia e ele ficou sem medicação e sem sintoma, então ele ganhou alta. Não se trata de trocar um remédio por outro, não trocar as bengalas, né? É dar autonomia para esse paciente ser livre e tocar a sua vida adiante. Também todo esse processo da homeopatia ele é acompanhado não só por você, mas também pelo outro médico que, enfim, fazia esse tratamento anterior da depressão. Sim. É um trabalho conjunto. Conjunto. E não é o paciente que decide que vai diminuir o remédio. A gente vai, cada consulta é reavaliado todos os sintomas novamente e conforme o que ele relata, dá segurança para a gente diminuir essa medicação. Então, na maioria dos casos, a gente poderia resumir que as pessoas que optam por esse tratamento, elas tendem a ter uma qualidade de vida muito maior a outras pessoas que estão, então, dependentes, como a gente já disse, de remédios tradicionais. Eu acredito que sim, uma vez que não tem os efeitos colaterais dos outros remédios tradicionais, né? Que é a sonolência, falta de atenção para dirigir, né? A memória que fica debilitada. Eu acho que é um grande ganho, né? Na hora que você opta, então, por um medicamento, um remédio ou outro, né? Na hora do tratamento da homeopatia, vocês levam em conta também as condições físicas do paciente? Sempre. É analisado tudo. É feito um exame físico tradicional, completo. É requisitado exames laboratoriais, quando necessário. Exames de imagem, ressonância, se for necessário, ultrassom, o que for. É avaliado esse paciente como um todo. A homeopatia, então, além de curar, né, os sintomas de alguma doença específica, ela também tem o objetivo de trazer um equilíbrio energético ao organismo. Eu queria que tu explicasse, então, o que seria esse equilíbrio e como que ele acontece. Todo dia, a cada instante, o seu organismo, o meu organismo, de todo mundo, está em alto equilíbrio. E a gente não percebe isso. Porque ele consegue esse autoequilíbrio e nos mantém num estágio de harmonia. Esse estágio de harmonia é a nossa saúde, nosso estágio de saúde. Quando esse equilíbrio não é completado, não é perfeito, aí que vem o sintoma da doença. Aí a gente percebe. É como eu digo, você percebe o sapato quando ele está apertado. Quando está calçando tudo bem, ninguém queixa. Então, o remédio homeopático tem essa possibilidade de levar ao organismo a retomar essa autorregularização que é de fundo energético. A gente não percebe que está secretando agora lá uma enzimazinha que é necessário para equilibrar tal processo digestivo. Não observa a secreção de tal elemento para equilibrar o nosso pH. Isso é feito sem a gente perceber. Né? E o remédio homeopático vai lá e age exatamente onde precisa, na dosagem necessária. E existe alguma contraindicação para a homeopatia? Não existe contraindicação nem de sexo, nem de idade. Mulheres gestantes podem usar, recém-nascidos podem usar, idosos podem usar, pessoas que já fazem tratamento com outros medicamentos podem ser usados conjuntamente, né, concomitantemente. Pacientes que estão em tratamentos como quimioterápicos, em que ocorre um decréscimo na defesa desses pacientes e com muitos efeitos colaterais, a homeopatia é muito útil aí para recuperar um pouco dessa imunidade, né? Então não existe contraindicação.
E a gente estava falando no intervalo que uma das grandes alegrias, então, ao trabalhar com a homeopatia é a possibilidade de, então, atender crianças. As crianças, elas são os seus pacientes frequentes lá. São. No Eu acho consultório. que de 70% a 80% dos casos são de crianças, né? E eu estava dizendo para você que eu me divirto atendendo as crianças. Porque criança não mente, é verdadeira. Então, no quadro, mesmo que sendo um quadro clínico, agudo, a gente observa a alteração momentânea daquele mental da criança. A mãe chega e diz assim: fazem 2 dias que anda irritado, não quer comer, não está dormindo bem, eu acho que vai dar alguma coisa. E aí a criança chega chorosa, está incomodada, só quer colo. Você vai achar no exame físico a causa dessa alteração de comportamento e junta esses 2 sintomas e acha o remédio da ocasião. Já no adulto, ele mascara, por um motivo ou outro, muitos sentimentos como autoproteção. Então, às vezes, ele vem e se coloca num mecanismo de defesa e não se manifesta todo como está se sentindo, e você perde, às vezes, de usar um remédio melhor, né? Mas se chega no remédio de qualquer jeito, né? Mas a criança é muito mais intensa, muito mais verdadeira. E, em média, quanto tempo demora o tratamento desde a identificação, então, do problema e, enfim, definir qual remédio vai ser utilizado até quando se obtém, então, os resultados finais? Bom, aí a gente divide em 2 categorias: doenças agudas e doenças crônicas. Doenças agudas, já diz o nome, o efeito tem que ser rápido, né? Então, tão rápido quanto um anti-inflamatório, tão rápido quanto um antibiótico. Normalmente, quando existem quadros infecciosos com febre, eu peço para que a gente aguarde 48 horas do início do uso da homeopatia para controle da febre, observação. Então, a gente manda a mãe fazer um tema de casa. E já se indica o que espera que aconteça. Por exemplo, com o quadro febril, eu espero que a febre não suba mais tanto e que ela comece a espaçar os períodos de recorrência. Isso é indicativo que o processo está evoluindo de uma forma satisfatória. E nos quadros crônicos, aí são doenças que vêm de 5, 10 anos de evolução, 3 anos de evolução. Em média, os pacientes costumam referir que começam a observar melhora dos seus sintomas, média, certo? A partir do 15º dia em diante do tratamento. Eu não acho que isso seja demorar para dar resultado, né? E em muitos casos deixam de fazer alguns sintomas em 60 dias de tratamento, outros em 4 meses de tratamento. Então, assim, não é uma terapêutica que demore tanto assim. E uma recomendação que a gente tem que fazer, então, para as pessoas que estão nos acompanhando no Câmara Saúde de hoje, é que realmente os remédios homeopáticos, eles não podem ser compartilhados, né? A identificação de cada substância, ela é pessoal. Peculiar, particular. O simílimo, sim, é pessoal. Eu vou usar um outro exemplo que seguido eu vejo no consultório. Vêm irmãos, crianças consultarem. E a mãe já diz, não, o sintoma é igual dos dois. Os dois estão com tosse produtiva, tosse encatarrada. Então eu posso usar o remédio de um no outro? Não, não pode. E eu explico como. Normalmente, vamos supor, Joãozinho tem a sua tosse produtiva que ocorre depois da meia-noite, começa as crises de tosse, são concomitantes com náusea e vômito, podem ter exoneração de secreção através do vômito, é uma tosse que tem enchio no peito, falta de ar. A irmã de Joãozinho, a Mariazinha, não. Tem uma tosse produtiva que acontece mais no período diurno, não tem falta de ar, não provoca vômito, consegue comer normalmente. Então, assim, são remédios distintos aí. Fora a personalidade de cada um, que é bem diferente. Joãozinho agitado, morde o coleguinha, não empresta brinquedo. Mariazinha é afetuosa, querida, vai no colo de todo mundo. Então, já saem 2 remédios bem distintos. Mas existe uma exceção.
Comenta pra gente, então. então. Tem exceção. Existe uma exceção em que se pode partilhar, sim, remédio homeopático, que são nas epidemias. Até isso o Hahnemann sacou. Olha que bacana. Muito bacana. Então, numa epidemia, várias pessoas vão ter sintomas comuns. Esses sintomas vão ser repertorizados, modalizados, repertorizados, e vai se fazer o diagnóstico medicamentoso da epidemia. Esse diagnóstico medicamentoso nós chamamos de gênio epidêmico. E aí sim é dado em 2 ocasiões da epidemia, para aquele que está doente e para os familiares que são conviventes àquele que está doente, como uma forma profilática. Isso a gente usou aqui em Passo Fundo, em 2009, por ocasião da epidemia da H1N1. Olha só. Foi Que muito curiosidade, porque quando eu fui pesquisar, né, sobre este assunto, né, a gente observa que tem algumas questões que realmente não são de conhecimento público, como, por exemplo, essa questão do uso do remédio. Lá dizia assim que realmente não poderia ser, mas daí tem essa diferença, então, que é muito importante salientar, porque também não deixa de ser um exemplo, por exemplo, como acontece com uma vacina de prevenção, né? Isso, exatamente. Ele é muito útil. E Ana Maria, caso a pessoa resolva, a gente está explicando que aí nessas questões não é o ideal compartilhar, mas caso ela resolva insistir, o que pode acontecer então? Bom, se eu tomar o remédio do outro, não acontecer nada, o meu sintoma continuar evoluindo como se não tivesse tomado nada, pode haver uma agravação do meu sintoma por remédio errado, né? Então, a agravação, ela é passageira, é só suspender o remédio que desaparece, mas é um sintoma desnecessário, né? Então, nesse sentido, a gente não precisa sofrer. Por isso que a gente insiste sempre aqui no Câmara Saúde que, independente do tema que a gente esteja falando, é fundamental procurar, então, um especialista, a recomendação do médico. Orientação adequada, né? Sempre, sim. Infelizmente, o nosso tempo do programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, então, quais são as suas orientações finais sobre este tema de hoje para os nossos telespectadores? Eu diria que a homeopatia também é um recurso de prevenção proativo. A gente sabe que prevenir com dieta saudável, exercício físico, isso tem o seu valor, mas o remédio homeopático consegue fazer uma prevenção proativa, individual para cada caso. Isso é muito recompensador, sabe? As mães gostam muito disso. A gente costuma fazer no consultório uma prevenção para o nosso inverno, ali nos meses de fevereiro, final de fevereiro e metade de março, que dá uma condição de melhor transcurso do nosso inverno, que é rico de sintomas, né? E isso é muito bacana de se ver com a homeopatia. Ana Maria, foi um prazer, então, te conhecer e te receber, então, no nosso programa de hoje. Está convidada a voltar aqui na TV Câmara. Obrigada. E você que está em casa, a gente também agradece a sua companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.